Você poderia explicar o significado de alma, princípio vital, fluido vital e éter universal? Vai ser um seminário, tá? Ela para você falar de tudo isso, viu? Vai. Mas é interessante que o pessoal quer saber um pouquinho desses itens. Faz um resumo, né? Vamos lá. Éter é uma substância que foi definida na Grécia Antiga para definir o imponderável, porque nós tínhamos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. E aí, esses 4 elementos falavam das coisas da terra, mas aí os gregos criaram um outro elemento que era a quinta essência. Por isso que é quinta essência. A quinta essência, o quinto elemento, que é o éter, que é um conceito, do ponto de vista grego, é um conceito, é o que não é visível, o que não é matéria. Esse é o sentido de éter que os gregos tinham. Na física, a gente tem muito a ideia de estudo do éter, porque as ondas eletromagnéticas elas não precisam de meio nenhum para se propagar. Você transmite um sinal para uma estação que está lá em Marte, ela atravessa o vácuo. Quem está levando? Não tem matéria para levar a onda. Como é que ela vai? Então, a gente tem um conceito na física chamado de éter, que seria como se fosse essa, entre aspas, matéria na qual a onda eletromagnética se desloca para chegar no destino. Do ponto de vista espírita, a gente nem usa muito essa expressão éter, ela acaba nem sendo muito utilizada, a gente não tem muito a utilização desse conceito. Às vezes fala-se, mas não é. O Kardec não tem muito o uso dessa expressão. O que mais se aproxima com esse conceito, se a gente fosse trazer para dentro da conceituação espírita, o que mais se aproxima disso é o fluido cósmico universal. E o que é o fluido cósmico universal? É a matéria primitiva. Difícil de tentar a gente entender o que seja, eu vou tentar ver se eu consigo dizer o que é. Qualquer objeto que a gente tenha, ele é feito de moléculas. Então, eu tenho qualquer objeto, ele é feito de moléculas. Se eu quebrar essa molécula, ela tem átomos. Então, eu tenho os vários átomos, átomo de cloro, de sódio, de ferro, de carbono, de oxigênio, que compõem essa substância. Aí eu pego o átomo. Quando eu quebro o átomo, que eu abro o átomo, o que tem dentro do átomo? O átomo tem prótons, nêutrons e elétrons, basicamente. Tem outros subelementos. Basicamente esses 3, próton, elétron e nêutron. Aí eu pego o próton e quebro o próton. Dá para quebrar? Dá. Pego o elétron e quebro o elétron. Dá para quebrar o elétron tão pequenininho? Dá. Nós conseguimos hoje entender que o elétron não é uma coisa indivisível. Quando André Luiz escreveu a obra Evolução em Dois Mundos, o elétron ainda era indivisível. Há uma nota de rodapé na obra dizendo lá embaixo: na esfera espiritual em que vivemos, o elétron já é divisível. Inclusive, ele chama de elétrão, né? Nem elétron. O elétron é divisível. Na época era um escândalo. Hoje não é mais, porque a gente sabe que o próton é divisível e o elétron é divisível. As frações do próton, as frações do elétron se chamam quarks. É o fragmento que compõe o quebra-cabeça que faz o próton. Se eu pegar o quarks e dividir, um dia vai descobrir que dividiu, dá um outro negocinho menor ainda. Quebra de novo, divide de novo. Se você for dividindo, você vai chegar no fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É aquela coisa minúsculazinha que vai se juntando para formar a matéria. Forma todo tipo de matéria e forma todo tipo de fluido. O conceito de éter mais próximo é o conceito de fluido cósmico universal. O que é alma? Alma, no conceito que Kardec colocou, é uma coisa que ninguém usa com esse termo. Kardec fez uma definição no Livro dos Espíritos, dizendo que a alma é o espírito encarnado. Ele fez, mas não colou. A gente não usa assim. Então, a gente tem, no conceito de Kardec,
Os espíritos estão do lado de fora. Nós somos almas, porque estamos encarnados. Quando desencarna, deixa a condição de alma e ingressa na condição de espírito. Nós somos, portanto, a mesma coisa, estando encarnados ou não, a gente é chamado de alma ou de espírito na obra de Kardec. Não colou. O movimento espírita chama tudo de alma, chama tudo de espírito, e aí diz assim, nós somos espíritos, nós somos almas. Então, na conceituação técnica espírita, a alma é o espírito encarnado. Agora, do ponto de vista do movimento espírita brasileiro, a alma a gente chama para tudo. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec tem uma preocupação muito grande com a palavra alma e faz 3 definições ali de alma. A alma espiritual, a alma orgânica, a alma vital, querendo separar, porque quando ele chamasse de alma, ele estava querendo se referir a essa alma espiritual. Não é a vitalidade, não está se referindo à vitalidade, não é uma questão biológica, não é esse sentido. Ele está falando de uma coisa que é espiritual, uma coisa que não é física. Então, o sentido que a gente tem na literatura espírita, quando fala alma, tratado na introdução de O Livro dos Espíritos, é um ser espiritual. Para o conceito de Kardec, sempre encarnado. Nós, indisciplinados, não usamos esse termo, chamamos de espírito de alma. Essa é uma alma penada. Se a alma está encarnada, não pode estar penando por aí. Então, uma penada só se fosse uma pessoa que está aqui passando por penas, mas não um espírito desencarnado. Fluido vital. O que é fluido vital? Fluido vital é uma substância. Fluido vital é um tipo de fluido que existe. Ele é um elemento físico, ele é algo que existe, que você pega, que você apalpa espiritualmente. O fluido vital é uma forma de energia que os espíritos são dotados antes da encarnação e que dá vitalidade ao corpo, dá a condição de saúde, de você ter ânimo para fazer as coisas. Isso é fluido vital. À medida que a gente vai vivendo, vai gastando esse fluido vital. As entidades vampirizantes, elas sugam dos seus obsidiados o fluido vital. Por isso que a pessoa fica com preguiça, fica mole, desanimada. Pode ser verme também, mas pode ser um processo obsessivo vampirizante que está sugando o fluido vital e a pessoa fica muito desinteressada das coisas, né? Então, anemia também deixa a gente assim, mas processo obsessivo vampirizante também faz a mesma coisa. Então, o fluido vital é algo, ele é uma coisa. Quando a gente desencarna, a gente, de preferência, deve ir com esse fluido vital todo gasto. Mas tem vezes que a gente desencarna e fica cheio de fluido vital. Aí os espíritos têm a responsabilidade de, quando possível, dissipar esses fluidos para que eles não sejam objeto de perturbação. Entidades perturbadas adoram fluido vital, porque se sentem vivos com ele. É o que acontece em algum tipo de rituais onde as pessoas se interessam pelos animais mortos para retirar os fluidos vitais que esses animais possuem. Se nutrem dos fluidos vitais. E aí você vai perceber o porquê do interesse da morte do animal. Não é a morte física. Eu quero o fluido vital que o animal possui. Na obra... Eu acho que... Deus, vou lembrar agora aqui. Eu acho que é Nos Domínios da Mediunidade. Não vou lembrar. Estou tirando sem ter certeza. Há um caso de um rapaz que ele vivia dentro do matadouro. Ele desencarnou e vivia no matadouro, porque ele se nutria das energias vitais dos animais que morriam ali. Aquelas energias revigoravam as energias dele. Ele se sentia que não podia sair dali, porque era ali que ele buscava as energias que ele procurava. Então, o fluido vital é uma substância. Do lado de cá, muito benéfica, porque nos dá vitalidade. Do lado de lá, é um perigo, porque nos animaliza e nos faz nos sentir muito físicos. E o último dos conceitos... Princípio vital não é uma coisa, não é um objeto, não é uma coisa que se pegue. Princípio vital é uma ideia. Quando eu digo princípios doutrinários, princípios básicos,
São ideias, eu não pego a imortalidade, eu não pego a reencarnação, eu não pego os conceitos que... A pluralidade dos habitados é um princípio básico, então vai lá e pega, põe numa caixinha, não tem como pôr. Princípio é ideia, é conceito, não é coisa, é uma ideia. Então, o que é o princípio vital? É o princípio da vida, é a conjunção que permite que a vida aconteça. Na obra de Jacó Melo, página 49, se não me engano, existe um diagrama em que Jacó Melo faz dos vários elementos que estão dispostos nessa sua pergunta. Acho que é a página 49, não tenho certeza, mas se você virar a obra, vai aparecer uma gravura no pé da folha do lado direito. Essa gravura mostra o princípio vital como sendo o fruto de 3 coisas. O que eu preciso para ter o princípio da vida, para que a vida se manifeste? Eu preciso de um corpo, porque sem corpo não dá para ter vida. Eu preciso de um espírito, porque sem espírito não tem vida. Mas só os 2 não dá vida, porque se eu tiver um corpo e um espírito, ele pode estar desencarnado. Eu preciso de um terceiro elemento, que é o fluido. Esse fluido vital precisa estar junto para que o espírito anime o corpo e o corpo funcione como vida. Então, o que é princípio vital? É a possibilidade de manifestação da vida no mundo físico. Então, é um corpo, o fluido e o espírito. Esses 3 elementos reunidos formam o princípio da vida, a possibilidade da vida existir, portanto, o princípio vital. Diferente de fluido vital, que é uma substância, diferente de alma, que é o espírito encarnado, e diferente de éter, que, a bem da verdade, pode ser mais aproximado para fluido cósmico universal.